Fala, fiel, beleza? Bem-vindos novamente ao canal Analista Corintiano. Peço desculpas primeiramente, vou ser breve aqui no começo. Passei por alguns problemas pessoais aí que já foram organizados e agora a gente está de volta. Conto com o apoio de vocês, com o incentivo que sempre foi dado aí ao canal para a gente retomar e continuar esse trabalho que é legal para mim, legal para vocês que gostam. Tamo junto e nada melhor do que uma vitória para voltar às atividades. Corinthians 4, Internacional 2 na Neoquímica Arena para 44 mil pessoas na sétima rodada do Brasileirão. O Coringão chegando à sexta posição com 10 pontos e o trabalho do Dorival já mostrando um efeito desde o primeiro jogo, que eu não fiz o vídeo, mas vou comentar aqui rapidamente algumas mudanças que ele fez, principalmente de intensidade, no rodar o elenco, né? Sabendo que o futebol hoje, é claro, tem técnica, mas o ponto fundamental é a intensidade, coisa que ele fez muito no São Paulo. O São Paulo é um time muito intenso, até naquela semifinal contra o Corinthians, o São Paulo passou pela intensidade. A diferença de intensidade do Corinthians é que tinha muitos pontos fracos ali, fisicamente, como o Renato Augusto, né, jogadores que com muita técnica, mas não aguentavam a intensidade do futebol. Então o Dorival, sabendo disso, é claro que o trabalho dele na seleção brasileira deixou a desejar, porque a seleção brasileira é um caso à parte, ela engessa o treinador, o treinador não consegue ser ele. Então, em clubes, ele vem fazendo grandes trabalhos, inúmeros trabalhos. Ele foi bem no Ceará, foi bem no Flamengo, foi bem no São Paulo, no Santos. O Dorival é um bom técnico, é um técnico que sabe de tática, que sabe se aperfeiçoou nesse aspecto de análise de desempenho. Trouxe analistas com ele que vinham trabalhando com ele, como o Guilherme Lira, que foi para a seleção, estava no São Paulo com ele, foi para a seleção. Pessoas de qualidade ao redor dele que mostraram para ele o futebol moderno, como o futebol funciona hoje. E isso vem fazendo muita diferença nos trabalhos do Dorival, que começa muito bem no Corinthians, e fazendo o que o Corinthians precisa ser feito, tem intensidade. Mudou o padrão de esquema tático do Corinthians, ele foi para um 4-4-2 hoje, a gente vai falar disso, com o Hugo Souza, com o André Ramalho e o Kaká, Mateuzinho. No primeiro tempo, o Hugo, lateral esquerdo. Aí ele fechou o Romero como uma espécie de meia pela direita, sem a bola, pela esquerda, perdão, sem a bola. O Martinez, Ranieri e Carrillo também uma espécie de meia, fechando duas linhas de quatro quando o Corinthians não tinha bola, principalmente no começo do jogo, fechando aqui num 4-4-2, recuando, marcando um bloco médio, esperando o Inter vir. Quando o Inter passava, o Corinthians pressionava um pouco para tentar roubar a bola, e fez isso muito bem no começo do jogo, até fazer o gol. O Corinthians controlou o jogo com passe, sem ser afobado, abusando das laterais aqui do campo, das alas, principalmente com o Romero e o Carrillo aqui aberto na lateral. No primeiro tempo ele segurou bastante o Hugo aqui, dava liberdade para o Mateuzinho para fazer o apoio, mas o Corinthians criou algumas chances, mas assim que fez o primeiro gol, o Inter mudou, veio para cima. E o Corinthians, como sempre, tem esse problema de fazer o gol e recuar instintivamente, mas o Inter também fez uma mudança que mudou o estilo de jogo, a formação tática do Inter. O Fernando estava jogando como um terceiro zagueiro e ele voltou para ser volante e colocou o Alan Patrick no jogo, que fez total diferença nos dois gols. O Alan Patrick, no primeiro gol, o Carrillo erra o passe, o Alan Patrick acha o lateral que faz o cruzamento, e ali uma falha tripla na minha visão, de Carrillo, que errou o passe, Mateuzinho mal na marcação, e o outro lateral, o Hugo, totalmente fora do jogo. A bola passa pela área, o Hugo tenta tirar, não consegue, mas o Hugo, lateral, estava totalmente desligado. E aí o Inter entrou no jogo, principalmente porque o Alan Patrick conseguiu entrar no jogo. E o segundo gol é uma aula de um camisa 10, ele fez tudo, deixou o volante Thiago Maia na cara do gol para fazer o gol. E aí o Corinthians, tentando se recuperar, foi entrando aos poucos também, voltou a fazer gols. Os gols anulados, os dois gols anulados, né? Um do Yuri e um do Memphis, que foram falta, é claro, mas isso aí é outro assunto. A intervenção do VAR, se tá na regra, tem que ser usado, tá correto.
mas o Corinthians fez uma mudança que o Dorival voltou a pôr o Corinthians no jogo, que foi no segundo tempo a saída do lateral Hugo e a entrada do Bidu. Aí ele trocou, ele segurou mais o Mateuzinho e liberou o Hugo para o Bidu, perdão, para subir ao invés do Mateuzinho, e o Corinthians conseguia apoiar bastante pelo lado esquerdo, e o Bidu foi muito importante nessa virada do Corinthians, principalmente no lance que ele escora para o Yuri, e no outro o pênalti sofrido, claro, que colocou o Corinthians de volta no jogo, principalmente depois da expulsão do Bruno Henrique, que tomou 2 cartões amarelos pelas faltas no Ranieri. O que eu tenho a dizer do Corinthians no segundo tempo foi que o Dorival conseguiu trocar, né? Ele trocou o Martins, eu anotei aqui, perdão, para não esquecer, Martins pelo Maicon, o Thales pelo Romero, sempre mantendo a intensidade. Quando o Inter ficou com 1 a menos, ele colocou o Coronado no Ranieri, fez as trocas devidas, o Benfis acertando a trave, e no finalzinho ali o Carrillo já exausto, que começou mal o jogo, mas no segundo tempo, quando teve liberdade com 1 a mais, foi muito importante ali pela ala, cruzando bola atrás de bola, até nos gols anulados, no gol do Memphis. Muito bem no jogo. No segundo tempo o Carrillo foi substituído pelo Charles ali no finalzinho para manter a intensidade, que essa é a palavra-chave, eu acredito, do trabalho do Dorival até agora: intensidade. Transformar o Corinthians num time intenso. Foi o que ele fez no primeiro jogo, na estreia dele na Copa do Brasil, rodando o time todo. Isso ele traz o jogador acreditar novamente que pode ser titular. Ele traz intensidade, porque não adianta estar com um time dito titular e não tem intensidade. O futebol hoje é intensidade. E no dia de hoje, os jogadores frescos, dispostos a correr, e quando cansaram, como o Martins, que ainda tem muitos problemas físicos no meu ponto de vista, foi trocado para dar intensidade ali com o Maicon. O Charles entrou pouco tempo, mas o primeiro jogo dele na Copa do Brasil foi muito bom fisicamente, intenso. Ele vai recuperando os jogadores e dando confiança, como o Coronado, que entrou e fez esse golaço, o 4º gol do Corinthians. Então o trabalho do Dorival inicia com muito bom futuro, promissor, porque o Dorival é um bom técnico, está sabendo o que fazer. Ele precisa de mais peças. Eu sei que ele gosta de jogar com atacantes rápidos nos lados. Ele está usando o Romero, usou o Thales, mas do outro lado o Corinthians não tem jogadores para jogar nas pontas. É utilizado muito o Carrillo e o Martins caindo pelas laterais ali, pelas alas, mas o Corinthians, no meu ponto de vista, precisa de um atacante de beirada ali, 1 ou 2, para fazer concorrência, para mudar, para ter mais formas de jogar. Mas eu acredito que o Dorival vai pedir isso, vai citar nomes ali junto com a sua equipe, e o departamento de scout do Corinthians vão ser capazes disso. Então, um bom jogo do Corinthians, alguns defeitos como a baixada de intensidade após o primeiro gol, mas foi uma mudança tática do Roger também muito inteligente. Abandonou os 3, a linha de 5 lá com o terceiro zagueiro Fernando, colocou o Fernando como volante. Isso deu mais liberdade para o Alan Patrick, que ficou livre e fez o Inter jogar. Eu não sei porque o Alan Patrick foi substituído, não sei se é algum problema físico, mas o Inter, na minha opinião, perdeu o jogo quando sacou o Alan Patrick no intervalo. O Alan Patrick é um jogador extra classe para o Brasil, ele é muito bom, acima da média, e ele, quando está livre, é impossível parar. É um jogador nível Renato Augusto, quando está bem, não pode deixar pensar o jogo. O Corinthians deixou ele 2 vezes pensar o jogo, deu a bola para o Inter e o Inter fez os 2 gols. Graças ao Alan Patrick, graças à categoria desse jogador, que é muito bom, e já teve próximo de vir ao Corinthians, e a torcida rechaçou essa contratação, inclusive corintiano Alan Patrick. O Corinthians, como eu disse, fez uma partida intensa. O Dorival vai fazendo o dever de casa muito bem feito, chegando com calma, dando confiança para os jogadores, e é isso. Espero que tenham gostado aí da minha volta. Espero contar com vocês para que vocês compartilhem o vídeo, deixem o like, comentário. Os problemas que eu tive já foram resolvidos, graças a Deus, e agora é foco no canal, foco no trabalho, foco no Corinthians. Tamo junto, fiel. Deixe seu like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e vai Corinthians!